E aí, Alex? No horário regimental verificado o quórum, declaro aberta a 17ª sessão ordinária da segunda Câmara. Submeto a apreciação dos senhores conselheiros ato da sessão anterior. Não havendo quem sobre a mesma se manifeste, dou-a por aprovada. Presente o conselheiro Licurgo Mourão, convocado nos termos do parágrafo 1º do artigo 29 da Resolução 12/2008, para a composição do quórum de julgamento. Para a composição do quórum para apreciação dos processos com suspeições declaradas, convoco o conselheiro substituto Hamilton Coelho, nos termos do parágrafo 1º do artigo 29 da Resolução 12/2008. Indago aos senhores conselheiros se haveria suspeições ou impedimentos em algum processo da pauta, além daquelas já declaradas. Conselheiro Zé Alziano. Tenho 93. 93 da pauta. E eu declaro a minha suspeição no processo. Conselheiro Gilberto Diniz. Não. Conselheiro Hamilton Coelho. Não, excelência. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Não tem. Acontece, tá? Não tem matéria. Declara minha suspeição no processo 1.031.444, de número 20 da pauta. Com a palavra o conselheiro substituto Hamilton Coelho, para relatar sua pauta adiada do dia 3 de maio de 2018. Aposentadoria. Atos de aposentação e pensão. Processo 1.008.458, Fernando Filizola de Matos. Processo 951.331, pensão concedida a Simone Aparecida Costa. E processo 1.017.077, também uma outra pensão, concedida a Romualdo de Lima Reis. Preenchendo os servidores todas as condições para percepção dos benefícios, manifesto-me pelo registro dos atos. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Também de acordo, ficam aprovados os votos do relator. Tomado de conta especial. Com a suspeição. Continua com a palavra. Com a suspeição. Com a suspeição do conselheiro declarada já anteriormente, o conselheiro Zé Alziano. Tomada de contas, especial processo 703.515. Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, em face da Prefeitura Municipal de Candeias. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguída pelo prefeito à época, senhor Célio Lopes Lamonier, tendo em vista que a movimentação financeira e a aplicação dos recursos referentes aos convênios em exame ocorreram durante seu mandato. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Também de acordo, fica colhida prejudicial. Ainda em prejudicial, considero prescrito o poder dever sancionatório dessa Corte de Contas quanto aos fatos abordados nos autos. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Também de acordo, acolhida segunda prejudicial. No mérito, manifesto-me pela regularidade com ressalva das contas examinadas nos processos 713.515, 788.993, 812.334 e 812.352 de responsabilidade do prefeito municipal de Candeias, Celso Lopes Lamonier. Faço recomendações, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Também de acordo, fica, portanto, acolhida a proposta de voto. Aposentadoria. Processo 999.256, de Maria das Graças Alves dos Santos. E pensão, processo 1.017.344, concedida a Francisco Carvalho Drummond, para as quais manifesto pelo registro dos atos. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Eu também de acordo. Ficam acolhidas as propostas de voto. Suspeição do conselheiro Zé Alziano. Continua com a palavra. Prestação de conta, processo 969.003, esta do município de Ouro Preto. Manifesto-me, fundamentado no preceito do inciso 1 do artigo 45 da Lei Complementar 102 de 2008,
por emissão de parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade do prefeito. Faço recomendações, observados os procedimentos incertos no artigo 239 regimental, arquive-se o processo. Conselheiro José Alziana. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também de acordo. Conselheiro Curvo Mourão. De acordo. Então fica acolhida a proposta de voto, suspeição do conselheiro Vanderlei Ávila. Com a palavra o conselheiro José Alziana para relatar sua pauta adiada da sessão do dia 24 de maio. Para relatar o número 8 da agenda, o processo 838.793, uma denúncia da Prefeitura Municipal de Vespasiano no exercício 2010. Preliminar, manifesto pela constitucionalidade do artigo 118-A da Lei Complementar 102/2008. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Estou impedido, estou suspeito. Não, conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Acolhida preliminar, com a suspeição do conselheiro Vanderlei Ávila e Hamilton Coelho. Prejudicial de mérito, reconheço a pressão da pretensão punitiva deste tribunal e voto pela extinção do processo com resolução de mérito com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Curvo Mourão. De acordo. Fica aprovado o voto do relator com as suspeições declaradas. Pauta adiada do dia 7 de junho, conselheiro Hamilton Coelho. Representação em face da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, processo 912.186. Considerando que não foram confirmadas as impropriedades apontadas, manifesto-me pela improcedência da representação. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Curvo Mourão. De acordo. Eu também de acordo. Fica então acolhida a proposta. Agravo, processo 1.041.469, Prefeitura Municipal de Formiga. Em preliminar, conheço do recurso interposto a tempo e modo. Conselheiro Zé Alziana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Conselheiro Curvo Mourão. De acordo. Acolhida preliminar. No mérito, manifesto-me pelo provimento do presente agravo e, consequentemente, por reformar a decisão que denegou o recebimento do pedido de reexame autuado sob o número 1.040.507, relativo à prestação de contas do município de Formiga, exercício de 1992. Conselheiro Zé Alziana. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com o relator. Conselheiro Curvo Mourão. De acordo. Então fica acolhida a proposta de voto com a suspeição do conselheiro Vanderlei Ávila. Auditoria, processo 1.013.195. Câmara Municipal de Juiz de Fora. Tendo em vista que o incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo Ministério Público manifesta pelo encaminhamento dos autos ao Tribunal Pleno para que seja apreciada incidentalmente a constitucionalidade do disposto no caput e parágrafo 6º do artigo 1º da Resolução Municipal 1122 de 99, acréscimo na Resolução 1130 de 2000 e as alterações contidas nas resoluções números 1155/02, 1194/05, 1268/12, 1272/13, 1280/13 da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Determino ainda sejam constituídos autos apartados para a formação do incidente, que deverão ser atensados a este processo. Conselheiro José Alziana. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com o relator. Conselheiro Curvo Mourão. Também de acordo. Fica acolhida a proposta de voto, a suspeição do conselheiro Vanderlei Ávila. Atos de aposentadoria oriundos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, processo 1.017.179, 1.017.223, 1.017.264.
preenchendo os servidores todas as condições para a percepção dos benefícios, manifesto-me pelo registro dos atos. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Curvo Mourão. De acordo. Também eu acompanho. Ficam acolhidas as propostas de voto. Suspeição do conselheiro José Alves Viana. Pauta adiada do dia 14 de junho do conselheiro Hamilton Coelho. Pedido de reexame, processo 987.389, Prefeitura Municipal de São João Evangelista, exercício 2016. Preliminarmente conheço do pedido de reexame interposto a tempo e modo. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Curvo Mourão. Também de acordo. Também de acordo, fica acolhido. No mérito em razão de repasse financeiro superior ao limite legal, manifesto-me pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão consubstanciada no parecer prévio pela rejeição das contas de responsabilidade do prefeito Pedro de Queiroz Braga, do município de São João Evangelista, relativas ao exercício de 2001. No mais, observem-se as recomendações e comandos incertos na ementa relativa à prestação de contas, número 660-367. Esse é o 15 ou 16, hein? 15. É o 15. Conselheiro Zé Alves Viana. De acordo. Conselheiro Curvo Mourão. Também de acordo. Também de acordo, fica acolhida preliminar. Fica acolhida a proposta de voto. Processo 1.008.368, um ato de aposentação, Fátima Aparecida Ribeiro de Oliveira, município de Belo Horizonte. Manifesto pelo registro do ato. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Curvo Mourão. Também de acordo. Também de acordo, fica acolhida a proposta de voto, a suspeição do conselheiro José Alves Viana. Pauta. Agora nós vamos. Cadê que está escrito? Ficou a outra aqui comigo. Não está aqui. Assessoria não vacila. Em virtude da inscrição para sustentação oral, no processo de número 19 da pauta do conselheiro José Alves Viana, procederei à inversão da pauta nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 da Resolução 12/2008. Assim, convido para tomar assento no plenário o senhor Matheus Prates de Oliveira, OAB MG 141.238, procurador do município de Itajubá. Com a palavra o conselheiro José Alves Viana para a leitura do relatório dos autos de número 965.704, que é a denúncia da Prefeitura Municipal de Itajubá. O relatório sobre senhores conselheiros. Trata os autos de denúncia subscrita por Cauana, Comércio de Produtos Alimentícios Limitada, ME, em face de supostas irregularidades ocorridas no edital do pregão presencial para registro de preço número 111/2015, deflagrado pela Prefeitura Municipal de Itajubá, cujo objeto consiste na aquisição de hortifruti para atender a merenda escolar. CEMED, a folha 21. Recebida a denúncia, a folha 56, determinou-se a intimação do secretário municipal de Planejamento e da pregoeira e subscritora do edital para que apresentasse as justificativas e documentos que entendesse pertinentes, destacando que qualquer alteração ao instrumento convocatório, eventual revogação ou anulação do certame, ou a ocorrência de licitação fracassada ou deserto, deveria ser imediatamente comunicada a esta Corte. Recomendou-se em cognição sumária que os responsáveis se abstivessem
de celebrar qualquer contrato com base no registro de preços em tela, as folhas 58/58, verso. Os responsáveis prestaram esclarecimento à folha 65, juntando a documentação de folha 66 a 84. A Coordenadoria de Fiscalização de Editais de Licitação manifestou-se às folhas 86 a 89. Remetidos autos ao Ministério Público de Contas para manifestação preliminar, as folhas 90 a 94. Citadas as folhas 98 e 99, os jurisdicionados apresentaram defesa conjunta à folha 101 a 105. Foram levantadas do exame de defesa de folha 100/105 as seguintes supostas irregularidades referentes ao edital de licitação do pregão presencial número 111/2015, processo número 194/2015. A. Uso do critério, abre aspas, maior porcentagem de desconto por item sobre a tabela CEAGESP, fecham-se aspas, para julgamento da melhor proposta. B. Exigência de apresentação de amostras por todos os licitantes. C. Exigência de que os produtos sejam de, entre aspas, primeira linha. D. Prazo exíguo para atendimento dos pedidos emergenciais, entre parênteses, não superior a 12 horas. E. Impedimento de participação de empresa que tenha demonstrado desempenho operacional insatisfatório em anterior fornecimento de produtos ao município sem parâmetros objetivos. F. Exigência de apresentação dos documentos referentes ao alvará sanitário e ao atestado de capacidade técnica no rol relativo à irregularidade fiscal. Em sede de reexame, a unidade técnica manteve o apontamento das supostas irregularidades anteriormente levantadas, conforme conclusão às folhas 121 a 129. Manifestou-se o Ministério Público de Contas em parecer conclusivo às folhas 130 a 135. É o relatório. Conceda a palavra ao procurador por 15 minutos, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 191 do Regimento Interno. Excelentíssimo conselheiro relator, pessoa na qual eu cumprimento os demais conselheiros dessa Câmara, excelentíssimo membro do Ministério Público, serventuários, bom dia. Conforme destacado no relatório, a denúncia aponta irregularidades no pregão presencial para o registro de preço de produtos hortifruti. Vou ser bem rápido, até por não demandar muita complexidade. No tocante ao critério de julgamento, o parecer do Ministério Público de Contas é no sentido da adequação do critério adotado pelo município de Itajubá, tendo em vista a flutuação dos preços dos produtos do hortifruti. A CEAGESP faz uma tabela com base nesses influxos sazonais, que podem mudar o preço de um dia para o outro, de uma semana para outra. Então, o critério adotado pelo município de Itajubá reflete, sim, o menor preço e a vantajosidade para o município. Portanto, não há irregularidade no que diz respeito ao critério adotado. No tocante à exigência de apresentação das amostras por todos os licitantes, é importante aqui salientar que trata-se de aquisição de hortifruti para merenda escolar. E as amostras refletem não só o menor preço, mas sim a qualidade dos produtos a serem apresentados para o município. O município não pode simplesmente pensar só no preço e não averiguar a qualidade. Repita-se, os produtos servirão para atender a merenda escolar. E até a exigência de que sejam de primeira linha está de acordo com a apresentação das amostras. Quando fala-se primeira linha, é exigência dos produtos de boa qualidade. Apesar do subjetivismo da expressão, o que o município buscou foi comprar produtos de qualidade para a merenda escolar. Portanto, aqui também
peço vênia à denúncia e ao próprio Ministério Público de Contas para discordar e afirmar que não há ilegalidade, não há irregularidade, tanto na exigência da apresentação das amostras por todos os licitantes e também no que diz respeito ao que os produtos sejam de primeira linha. Do prazo exíguo para atender a emergência, o próprio município reconheceu um erro material, considerando que o prazo, de fato, era bem exíguo, então não há muito o que se falar aqui da tribuna. E, por fim, quando o impedimento das empresas que tenham demonstrado um desempenho insatisfatório no fornecimento dos produtos, o que buscou aqui a administração? Buscou declarar, impedir que empresas que anteriormente participaram que contrataram com a administração e não atenderam às exigências contratuais, que de fato sejam impedidas de participar. Até porque, repita-se, tratamos aqui de merenda. E uma empresa que por exemplo, não entrega o produto na data especificada, ou que entrega um produto de qualidade, de fato não pode participar da licitação. E com isso, nesse impedimento, a administração procurou resguardar não só o interesse público primário quanto o secundário, atendendo aí aos anseios da população. Portanto, Excelências, eu peço aqui da tribuna que seja declarada a improcedência da denúncia por não ter irregularidade no edital do pregão presencial de registro de preço para aquisição dos produtos hortifruti. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao conselheiro José Alciano. Senhor presidente, eu peço a dispensa da fundamentação que já foi anteriormente distribuída para passar à conclusão. Pois não. Conclusão. Diante dos fundamentos exarados no presente voto, em consonância com a análise técnica e com o parecer do Ministério Público de Contas, esta relatoria vota pela irregularidade das seguintes imposições constantes do instrumento convocatório do pregão presencial para registro de preço número 111/2015. B. Exigência de apresentação de amostras por todos os licitantes, por violação ao artigo 43.4 da Lei 8.666 de 93. C. Exigência que os produtos sejam de, entre aspas, primeira linha, fecha-se aspas, em afronta aos artigos 14 e 15 da Lei 8.666 de 93 e ao artigo 3º, 2 da Lei 10.520 de 2002. D. Prazo exíguo para atendimento dos pedidos emergenciais, entre parênteses, não superior a 12 horas, por inobservância ao disposto no artigo 3º, inciso 1º da Lei 8.666 de 93. E. Impedimento de participação de empresa que tenha demonstrado desempenho operacional insatisfatório em anterior fornecimento de produtos ao município em violação ao artigo 87 da 8.666 de 93, uma vez que não foram usados parâmetros objetivos para avaliação. Em relação ao apontamento constante do item A, o uso de critério maior porcentagem de desconto por item sobre a tabela CEAGESP, para julgamento de melhor proposta, essa relatoria entende pela pertinência dos argumentos apresentados pela defesa, não havendo qualquer ilegalidade na prática realizada pelos denunciados. Já quanto ao item F, exigência de apresentação de documentos referentes ao alvará sanitário e ao atestado de capacidade técnica no rol relativo à regularidade fiscal, trata de impropriedade de natureza formal que não enseja aplicação de sanção, sendo passivo apenas de recomendação. Todavia, considera-se que as irregularidades supracitadas, constantes dos itens B, C, D e E, não merecem ensejar qualquer tipo de responsabilização, dado o baixo potencial ofensivo dos atos tidos como ilícitos aos bens jurídicos tutelados, porquanto, primeiro,
4 empresas apresentaram propostas, o que demonstra ter havido competitividade no certame. Segundo, não foi detectado prejuízo ou vantajosidade, uma vez que todos os itens foram adjudicados com desconto sobre o preço tabelado. E ainda, terceiro, nenhuma licitante foi inabilitada em razão das imposições editalícias tidas como irregulares. Contudo, determina-se a atual administração que nos certames a serem deflagrados não incorra nas irregularidades identificadas no instrumento convocatório ora examinado. Por fim, essa relatoria vota pela extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 2 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 379 do Regimento Interno deste Tribunal, e pelo consequente arquivamento do feito com base no artigo 176.1 do mesmo dispositivo legal. Intime-se o recorrente dessa decisão e desse segmento ao feito com as cautelas de estilo. É o voto. Conselheiro Gilberto Nisso. Acompanho o voto do relator. Também acompanha o relator. Fica, portanto, aprovado o voto do relator. O procurador Dr. Matheus, sinta-se à vontade. 17 da pauta, senhor presidente, é o processo 812.329, uma representação que eu peço a retirada de pauta. Fica, portanto, atendendo ao conselheiro relator, retirado de pauta, processo 812.329. 18 da agenda, o processo 912.184, denúncia da Prefeitura Municipal de Itamonte no exercício de 2014. E o voto é diante do exposto na fundamentação. Conselheiro Alzena, por gentileza. Nós, então, já atendendo aqui uma vez, né? Mais uma vez, o conselheiro Licurgo Mourão se dispõe a estar aqui conosco. Então, nós vamos voltar à pauta. Nós vamos invertê-la nos termos do parágrafo 1º do artigo 85 da Resolução 12/2008, contando também com a participação do conselheiro substituto Licurgo Mourão, porque assim, tão logo aconteça, ele já vai ficar liberado para cumprir a sua agenda. Então, com a palavra o conselheiro Hamilton Coelho, para relatar os processos 93 e 94. Aposentadorias de Regina Célia Azevedo Vilaça e Rita de Cássia da Silva Bom Tempo. Preenchendo as servidoras todas as condições para a percepção dos benefícios, manifesto-me pelo registro dos atos. Conselheiro Gilberto Nisso. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Eu também de acordo. Fica, então, aprovado, acolhida a proposta de voto. Conselheiro Licurgo Mourão, com os nossos agradecimentos, Vossa Excelência, sinta-se à vontade. Agradeço, senhor presidente. Não faço mais que minha obrigação. Então, nós vamos retornar com a palavra ao conselheiro José Alviano para relatar a sua pauta de hoje. Volta a repetir o 17, senhor presidente. Nós vamos ao 17, nós já. Vamos ao 18, né? O 17 nós já vai ficar retirado de pauta, atendendo a solicitação de Vossa Excelência, que é 812.329, que é a representação. Então, 18 da pauta, o processo 912.184, denúncia da Prefeitura Municipal de Itamonte no exercício 2014. Diante do esforço na fundamentação, entendo que a fixação de prazo exíguo no edital para entrega de pneus está em discordância com o disposto na Lei Federal 8666, de 93,
mas considerando a justificativa apresentada pelo município, bem como que o valor da contratação ficou abaixo do valor estimado, desde imputar sanção aos responsáveis e determina a extinção dos autos com resolução de mérito e seu arquivamento com determinações e considerações constando do voto. Conselheiro Gilberto nisso? De acordo. Também de acordo, fica aprovado o voto do relator. 19 já foi votado. 20 da pauta, processo 1.031.444, uma denúncia no município de Betim, exercício 2017. O voto, considerando que o edital relativo ao pregão eletrônico número 026 de 2017 padece de vícios insanáveis, quais sejam: primeiro, a ausência de indicação das rotas a serem percorridas com as suas respectivas quilometragens e os tipos de veículo para cada rota. Segundo, exigência de alvará sanitário estadual ou municipal incompatível com a atividade objeto da licitação. Terceiro, exigência de veículos, condutores e monitores reservas para atendimento exclusivo da administração. Considerando ainda que o certame se encontra suspenso, determine que o prefeito municipal de Betim, senhor Vitório Medioli, proceda à anulação do certame, nos termos do disposto no caput do artigo 49 da Lei de Licitações, e encaminhe a essa Corte cópia da publicação da anulação no prazo de 15 dias. Seja ainda advertido o chefe do Executivo Municipal de que o não atendimento dessa determinação no prazo fixado poderá ensejar a aplicação de multa individual no valor de R$5.000. Outro sim, seja recomendado ao prefeito municipal que nos próximos certames a serem deflagrados pelo município, primeiro, motive expressamente a sua escolha no que concerne à participação de empresas reunidas em consórcio, com vistas a conferir maior transparência ao procedimento. Segundo, faça constar do edital a exigência da documentação referente à qualificação econômica financeira necessária à comprovação da boa saúde financeira da contratada e ao adimplemento de suas obrigações, bem como, terceiro, verifique quais os documentos serão necessários à comprovação de que a empresa está apta a executar o objeto contratado, exigindo-os no edital. Cumpridas as disposições regimentais pertinentes, arquivo seus autos. Conselheiro Gilberto nisso? Acompanho o relator. Eu colho o voto do conselheiro Hamilton Coelho diante da minha suspeição declarada. Senhor presidente, rogo vênia ao relator para acompanhar em parte seu voto, pois admitida a participação de consórcio na licitação, de acordo com o artigo 33, inciso 3, da Lei de Licitações e Contrato, esse ato decisório administrativo deve ser motivado, porque relaciona-se diretamente com a restrição da competitividade, além de fulminar a efetividade da possibilidade de compra local de micro e pequenos fornecedores, prevista na Lei Complementar 123 de 2006, e, por conseguinte, o desenvolvimento econômico e social do município. Em outras palavras, a justificativa deve ocorrer quando da formação do consórcio e não da sua vedação. É como voto. Aprovado o voto do relator, vencido em parte o conselheiro Hamilton Coelho. 21 da pauta, o processo 896.617, uma tomada de conta especial, Prefeitura Municipal de Ibiaí, Secretaria de Estado da Saúde, no exercício 2013. Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. Primeira preliminar, conselheiro Gilberto nisso? De acordo. Também de acordo, fica acolhida a primeira preliminar. Prejudicial de mérito e prescrição, reconheça a prescrição da pretensão punitiva desta Corte. Conselheiro Gilberto nisso? De acordo. Também de acordo, acolhida a segunda acolhida prejudicial. No mérito, eu voto, primeiro, pela irregularidade das contas tomadas do senhor Mauro César Salles Cordeiro e do senhor Carlos Hernando da Fonseca, signatário do convênio e gestor dos recursos repassados. Segundo, pela condenação solidária dos mesmos responsáveis a ressarcirem a quantia de R$149.000 ao erário estadual, o valor este que deve ser atualizado à época
de seu pagamento. Terceiro, pela extinção do processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso 1, do Código de Processo Civil, combinado ao artigo 379 regimental. Cumprir as disposições regimentais e arquivos dos autos. Conselheiro Gilberto nisso? De acordo. Também acompanho. Aprovado o voto do relator. Agora, dois processos no mesmo voto. O de número 22 da agenda e o 23, processos 1.041.540 e 1.041.561. O voto para ambos, considerando que os valores dos danos apurados nestes processos de tomada de conta especial são inferiores ao fixado na decisão normativa número 01 de 2016, bem como não terem sido efetivadas as citações dos responsáveis, manifesto-me com fundamento no artigo 248, parágrafo 2º da Resolução 12 de 2008, pela extinção dos feitos sem resolução de mérito e consequente arquivamento. Conselheiro Gilberto nisso? Senhor presidente, nesse caso eu vou manter o entendimento que eu tenho esposado em casos análogos, como, por exemplo, na tomada de contas 655175, e votar pelo trancamento das contas por considerá-las iliquidáveis. Essa presidência acompanha o relator. Ficam aprovados os votos do relator, vencido o conselheiro Gilberto nisso. 24 da agenda, processo 987.330, prestações de conta do Executivo Municipal da Prefeitura de Urucuia, 2015. O voto é pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas relativas ao exercício 2015, prestada pelo senhor Geraldo Anchieta Rosário Oliveira, gestor da Prefeitura Municipal de Urucuia, com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto nisso? Senhor presidente, nesse caso eu acompanho a conclusão do relator, contudo eu gostaria de realçar dois aspectos. Primeiro, no tocante aos créditos abertos sem recursos disponíveis, verifico conforme demonstrativo movimentação de empenho constante do SICOM, que as despesas correlatas aos créditos irregularmente abertos permaneceram como restos a pagar não processados, diante do que se conclui que a despesa empenhada não cumpriu todas as etapas necessárias à sua formalização, não constituindo, em 31/12/2015, obrigação líquida e certa assumida pelo gestor ou pelo município. Isso permite inferir que, de fato, não ocorreu desequilíbrio financeiro entre receitas arrecadadas e despesas efetivamente realizadas. A existência de autorização legislativa e o não processamento da despesa são indicativos de que o gestor não objetivou burlar a lei, diante do que, em caso, também não vislumbro lesão jurídica material ao comando contido no artigo 43 da Lei 4.320, de 1964, pelo que, e nos limites do exame formal empreendido nestes autos, os créditos glosados são insuscetíveis de macular as contas apresentadas. E ainda, e esse é o segundo ponto, no que se refere à realização de despesas excedentes, por meio das informações constantes do comparativo da despesa fixada com a executada, verifique que a irregularidade relativa ao descumprimento do artigo 59 da mesma Lei 4.320 de 1964 resultou da execução de despesas por parte de entidade da administração indireta municipal, nomeadamente a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do município. Desta feita, a execução das despesas no valor superior aos créditos autorizados é de responsabilidade do dirigente da entidade e não do prefeito municipal. Posto isso, considerando que o valor excedente da entidade, R$ 116.029,29, corresponde a 14,79% da despesa total empenhada sobre sua responsabilidade no exercício financeiro de 2015, conforme comparativos da despesa fixada com a executada constante do SICOM, entendo que, em caso, a ocorrência deve ser incluída na matriz de risco para planejamento de futuras ações de fiscalização no município de Biquinhas, devendo, para tanto, ser comunicada à Diretoria de Controle Externo dos Municípios.
Determina ainda que o atual prefeito de Biquinhas e o atual dirigente da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do município sejam cientificados acerca da ocorrência, para adoção das medidas necessárias ao adequado gerenciamento do saldo das dotações orçamentárias, de modo que a despesa seja executada estritamente dentro dos limites autorizados, com vistas a evitar a reincidência da irregularidade anotada. É o meu voto. Essa presidência Senhor presidente. Senhor presidente, só fazendo é a prefeitura fazendo uma da retificação. Urucuia. No voto escrito saiu Biquinhas, mas onde eu me referia a Biquinhas, leia-se Urucuia. Margem esquerda do Rio de São Francisco. Isso. Essa presidência acompanha o voto do relator, voto esse que vai ficar aprovado, com a fundamentação dada pelo conselheiro Gilberto Diniz, de uma outra forma. Agora os números 25, 26, 27 são aposentadorias, os processos são os 971.589, 981.527 e 923.186, que eu voto pelo registro das concessões das aposentadorias e da pensão, com as considerações constantes de cada voto. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Também acompanho aprovados os votos do relator. Eu passo a palavra ao conselheiro Gilberto Diniz para relatar a sua pauta de hoje. Começa, senhor presidente, com duas prestações de contas de prefeito municipal que serão relatadas em conjunto. São os processos 988098 do município de Matipó, exercício 2015, e o processo 1.012.573 de Ferros. Eu voto pela emissão de pareceres prévios pela aprovação das contas anuais prestadas pelo senhor Fábio Henrique Gardinho, prefeito de Matipó, no exercício 2015, e pelo senhor Carlos Castilho Lage, prefeito de Ferros, no exercício financeiro de 2016, com as recomendações constantes nas fundamentações e registros e determinações que constam também nas conclusões dos meus votos. Conselheiro Jorgiano. De acordo. Também acompanho e ficam aprovados os votos do relator. Agora, senhor presidente, são aposentadorias epigrafadas de 30 a 58 da pauta. Eu voto pelo registro das aposentadorias com as recomendações e observações constantes em meu voto. Conselheiro Jorgiano. De acordo. De acordo, ficam aprovados os votos do relator. Agora, senhor presidente, um retorno de vista no processo da relatoria de Vossa Excelência, denúncia 944509, Prefeitura Municipal de Serranos. Esse processo foi trazido à apreciação na sessão de 17 de maio de 2018 e após o voto de Vossa Excelência eu pedi vista. Peço para me ater apenas a parte dispositiva do meu voto vista, senhor presidente. Nesses termos, nos termos da fundamentação, deixe fixar a responsabilidade e, por conseguinte, de sancionar os responsáveis pela concorrência pública 1 de 2014, que é objeto da denúncia examinada nestes autos relativamente às irregularidades descritas nos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da parte dispositiva do voto do relator, conselheiro Vanderlei Ávila, porquanto não houve homologação e adjudicação do certame, tampouco outorga das permissões que se originariam desse processo licitatório. Acompanho o relator quanto à multa de R$3.000 aplicada ao senhor José da Cunha Vasconcelos Filho, prefeito municipal de Serranos à época,
referente à irregularidade apontada no item 2, qual seja, outorga de permissões sem licitação fundamentada em lei municipal, julgada inconstitucional no incidente de inconstitucionalidade número 987490, e as demais determinações e advertências constantes no voto do relator. Conselheiro Zé Alziano. Eu vou acompanhar o voto vice do conselheiro Gilberto Diniz. Então fica aprovado o voto do conselheiro Gilberto Diniz. Você não votou, não, ele é o quórum. Na anterior, o conselheiro Hamilton Coelho não chegou a votar, ele só compôs o quórum. Era só surpresa. Eu passo a relatar a minha pauta de hoje. É o processo 738.533, o processo administrativo da Prefeitura Municipal de Camanducaia, no exercício 2006. Por todo exposto na fundamentação, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desse tribunal, nos termos do artigo 110C, incisos 5º e 118A. E diante da não comprovação de dano ao erário, determina o arquivamento dos autos, julgo extinto o processo com resolução de méritos, sem prejuízo das determinações constantes no meu voto. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Aprovado o voto do relator. Processo 1.040.620, prestação de contas do Executivo Municipal da Prefeitura Municipal de Biquinhas, no exercício 2016. Por todo exposto, voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas do senhor. Ctrl+C, Ctrl+V, dá isso. Do senhor Carlos Alberto Rodrigues Pereira, prefeito municipal de Biquinhas, no exercício de 2016. Com as recomendações e determinações constantes no meu voto. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Senhor presidente, eu também, nesse caso, vou acompanhar a conclusão de Vossa Excelência, mas eu quero fazer uma ponderação aqui, que por meio das informações constantes do comparativo da despesa fixada com a executada, eu verifiquei que a irregularidade relativa ao descumprimento do artigo 59 da Lei 4.320/64 resultou da execução de despesa por parte da entidade da administração indireta municipal, especificamente o Instituto de Previdência Municipal. Desta feita, assim como no caso do Poder Legislativo, a execução das despesas pelo Instituto de Previdência em valor superior aos créditos autorizados é de responsabilidade do dirigente da entidade e não do prefeito. Isso posto considerando que o valor excedente da despesa do Instituto, o valor de R$ 102.929,45, corresponde a 13,45% da despesa total empenhada sob sua responsabilidade no exercício financeiro de 2016, conforme comparativo da despesa fixada com a executada, constante do SICOM. Entendo que, em caso, a ocorrência deve ser incluída na matriz de risco para planejamento de futuras ações de fiscalização no município de Biquinhas, devendo, para tanto, ser comunicada à Diretoria de Controle Externo dos municípios. Entendo ainda ser o caso cientificar ao prefeito, ao atual prefeito e também ao atual dirigente do Instituto de Previdência acerca das ocorrências para adoção das medidas necessárias ao adequado gerenciamento do saldo das dotações orçamentárias, de modo que a despesa seja executada estritamente dentro dos limites autorizados, com vistas a evitar a reincidência da irregularidade. Fica, portanto, então, aprovado o voto do relator, o conselheiro Gilberto Diniz, apresentando uma fundamentação diferente. Processo elencado 62 a 73 são aposentadorias e o voto é pelo registro dos atos concessórios de aposentadoria e do ato concessório de pensão, com fundamento na linha A do inciso 1, parágrafo 1º do artigo 258 da Resolução 12 de 2008, sem prejuízo das determinações constantes em cada voto. Conselheiro Zé Alziano. Conselheiro Gilberto Diniz. Também. Aprovados os votos do relator. Aposentadoria, processo 972.308, de Rogélia Lopes de Oliveira e Silva, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. E o voto é pelo registro do ato concessório de aposentadoria,
sem prejuízo das determinações constantes no voto. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Início. Também de acordo. Aprovado o voto do relator. Aposentadoria do Sistema de Previdência e Assistência ao Servidor de Barbacena, processo 888-286 de Maria Helena Ribeiro de Paula. Voto pelo registro do ato de aposentadoria da portaria 14702, de 13/7/2012, e a averbação do ato retificador, portaria 17274, de 7 de agosto de 2015, com fundamento no parágrafo 1 do artigo 110-H da Lei Complementar, sem prejuízo das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Início. De acordo, senhor presidente. Aprovado o voto do relator. Pensão, Visconde do Rio Branco, fundo prévio, processo 682.401, concedido ao Juraci Rocha de Andrade, beneficiário de Aires de Andrade. Voto pela negativa do registro de concessão de pensão, com fundamento no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 258 da Resolução TCMG 12/2008. E voto pela intimação por via postal nos termos do artigo 166, parágrafo 1º 2 da Resolução 12/2008, da diretora executiva do Fundo Municipal de Previdência do Servidor Público de Visconde do Rio Branco, senhora Elaine Aparecida Barros Viana, a fim de que tome as medidas regularizadoras no prazo de 15 dias, com as quais serão comunicadas ao Tribunal em igual prazo nos termos do artigo 258, parágrafo 1º, 2, parágrafo 3º do regimento interno desta Corte, sem sustação do pagamento da pensão, ficando intimado ciente de que a falta de adoção de medidas saneadoras acarretará a sua responsabilização pelos pagamentos irregulares e aplicação de multa consoante o disposto no inciso 3º do artigo 318 do mesmo diploma legal, e pela intimação da pensionista para que tome ciência dessa decisão. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Início. De acordo. Aprovado o voto do relator. Eu passo a palavra ao conselheiro Hamilton Coelho para relatar sua pauta de hoje. Representação, processo 1.031.250, em face da Prefeitura Municipal de Mantena. Voto pela improcedência da representação oferecida pelo prefeito João Rufino Sobrinho, do município de Mantena, em relação a possíveis irregularidades contidas na dispensa de licitação 6 de 2014, por quanto não restou caracterizada violação às exigências contidas na Lei Geral de Licitações e Contratações Públicas. Intime-se, arquive-se. Conselheiro Zé Alziano. Conselheiro Gilberto Início. De acordo. Também acolho. Fica acolhida a proposta de voto. Denúncia processo 986.857, Prefeitura Municipal de Piedade dos Gerais, exercício Presidente, 2016. Pela ordem, senhor Pois presidente. não. Eu gostaria de pedir desculpa a Vossa Excelência, mas agora estou constatando aqui que o motivo aqui que me leva a declarar minha suspeição por motivo de foro íntimo para participar da votação desse processo. Quando Vossa Excelência indagou no início da sessão, essa questão me passou despercebida. Peço desculpa, Então, declaro a minha suspeição por motivo de foro íntimo. Então nós vamos deixar para apreciar na próxima oportunidade diante da falta de quórum. Fica então adiado a votação do processo 936.857, que é a denúncia da Prefeitura Municipal de Piedade dos Gerais. Pedido de reexame, processo 1.041.593, Prefeitura Municipal de Divino das Laranjeiras, exercício 2018. Manifesto-me pelo não conhecimento do pedido de reexame por intempestivo. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Início. Com o relator. Também acompanha e fica acolhida a proposta de voto. Tomada de contas, especial processo 744.059, Secretaria de Estado da Fazenda, exercício de 2016. Em preliminar, afasto a alegação do defendente quanto à inépcia dos relatórios instrutivos da presente tomada de contas especial. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Início. De acordo. Também de acordo, fica acolhido. Em sede de prejudicial de mérito, considero prescrito o poder dever sancionatório dessa Corte de Contas quantos às irregularidades passíveis de aplicação de multa, face ao transcurso de mais de 8 anos sem a prolação de decisão de mérito recorrível. Conselheiro Zé Alziano. Acordo. Conselheiro Gilberto Início. Também. Também de acordo, fica acolhido.
No mérito, uma vez constatado dano aos cofres públicos, em virtude de falta funcional cometida pelos responsáveis, enquanto agentes fiscais tributários do Estado, consistente em deixar de recolher ao erário estadual os valores dos impostos pagos pelos contribuintes, recolhê-los de forma intempestiva e ainda em deixar de adotar as medidas necessárias à investigação de possível furto que culminou no desaparecimento de valores devido ao Estado de Minas Gerais, manifesto-me pela irregularidade das contas examinadas nesses autos e determino aos senhores Edivardo Luz de Almeida e Iete José Metzger Lira restitua ao Estado de Minas Gerais as respectivas quantias de R$ 39.695,41 e de R$ 2.562,51 a serem devidamente atualizadas. Transitado em julgado deciso, intimem-se os responsáveis por AR e fim dos procedimentos pertinentes à espécie, arquive-se o processo. Conselheiro Zé Alciano? Acordo. Conselheiro Gilberto Nisso? Também acordo. Também acordo. Fica acolhida a proposta de voto. Tomada de conta especial, processo 886.537, Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, Caixa Escolar Nossa Senhora de Fátima, Vespasiano. Em preliminar, desacolho a arguição formulada pelo Ministério Público de decretação da revelia, por não encontrar respaldo normativo e consuetudinário no âmbito dessa Corte de Contas. Conselheiro Zé Alciano? Acordo. Conselheiro Gilberto Nisso? Também de acordo. Também acolho a acolhida preliminar. Em prejudicial de mérito, considero prescrito o poder dever sancionatório dessa Corte de Contas quanto aos fatos abordados nos presentes autos. Conselheiro Zé Alciano? De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso? Também de acordo. Também acolho, fica acolhida prejudicial. No mérito, tendo em vista a ocorrência de dano injustificado ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo e antieconômico, julgo irregulares as contas tomadas da senhora Tagina Maria Rabelo, então diretora da Escola Estadual Maria da Piedade Fonseca e presidente da Caixa Escolar Nossa Senhora de Fátima. Diante da constatação de prejuízo ao erário, a diretora da Escola Estadual Maria da Piedade Fonseca, à época, e a construtora Cadorna Limitada deverão restituir ao erário estadual a importância de R$ 184.650,35 a ser devidamente atualizado, relativo ao valor repassado pela Secretaria de Estado de Educação à Caixa Escolar Nossa Senhora de Fátima, situada no município de Vespasiano. Sendo R$ 50.593,38 a partir de março de 2010, relativos ao pagamento de serviço não executado, R$ 116.787,07 a partir de abril de 2010, também referentes ao pagamento de serviço não executado, e R$ 17.269,90 a partir de setembro de 2010 pelo recolhimento indevido de imposto municipal. Faço recomendações à Secretaria de Estado, intime-se os responsáveis por AR. Transitado em julgado deciso, arquivem-se os autos. Conselheiro Zé Alciano? De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso? Também acordo. Também de acordo, fica acolhida a proposta de voto. Pensão, Instituto de Previdência do município de Betim, processo 999.512. Preenchendo o pensionista todas as condições para a percepção do benefício, manifestem pelo registro do ato primitivo de concessão de pensão a Simone de Castro Barbosa Camargos e Marisa Camargo Barbosa e a Eduardo Camargo Barbosa, com fundamento no preceito do artigo 76, inciso 6 da Carta Política Mineira, e a averbação do ato de inclusão da pensão de Letícia Sofia Camargo Barbosa, mediante portaria 9 de 2017, processo em apenso. Conselheiro Zé Alciano? Acordo. Conselheiro Gilberto Nisso? Também, senhor presidente. Também acolho. Fica acolhida a proposta de voto.
Atos de aposentação, reforma e pensão do número 83A 104, com registro de que o 93 e 94 já foram deliberados, para os quais eu manifesto pelo registro. Conselheiro José Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Com o relator. Em acordo, ficam acolhidas as propostas de voto. Indago aos senhores conselheiros, tem matéria esta pauta. Conselheiro José Alziano. Não, Júlio. Conselheiro Gilberto Nisso. Também não. Conselheiro Hamilton Coelho. Não, excelência. Antes de passar a palavra ao nosso ilustre procurador, nós gostaríamos de registrar a presença dos estudantes de Direito do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, que hoje enriqueceram essa nossa sessão com a presença daquela instituição representada aqui por vocês. Indago ilustre representante do Ministério Público deseja fazer uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convoco os membros do colegiado para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 28 de junho de 2018, quinta-feira, às 10 horas, nos termos do artigo 86 da Resolução 12/2008.